E aí, você é a favor ou contra a liberação da maconha no Brasil? Bom, sobre isso nós estamos aqui conversando e, claro, queremos que você esteja muito atento a esse nosso debate com o Frei Antônio Moser e o Jairo, que tem aí uma larga experiência, não somente intelectual, mas pastoral, com dependentes químicos e assim por diante. Bom, aqui na nossa estante, uma indicação muito legal para você. Em primeiro lugar aqui, este livro Hemp, o uso medicinal e nutricional da maconha. Pois é, inclusive aqui com uma citação deste que defende aí uma das grandes bandeiras pela liberação da maconha no Brasil, o Fernando Gabeira, deputado federal, né? Agora ex-deputado federal. A publicação deste livro, diz ele, sobre o potencial medicinal da maconha é uma grande contribuição e, sobretudo, um ato de coragem científica. Será que o nosso amigo Fernando Gabeira tem razão? Mas está aí a reflexão, não é, neste livro, e daqui a pouquinho nós vamos escutar o Jairo em relação a isso. Também aqui para você, o livro do nosso querido amigo Padre Fábio de Mello, Viver, é sagrado viver, melhor dizendo aí, é sagrado viver, Padre Fábio de Mello aí para você, falando sobre a vida e a sacralidade da vida, não é? Vida como dom, e dom esse que precisa ser sempre cultivado, sempre realmente cuidado. Está aqui uma outra indicação, não está relacionada ao tema, mas tentando justamente tirar uma certa alucinação de alguma forma, visão errada de poder, de serviço, etc. e tal. Então está aqui um pouco o remédio, não é? Reforma da Cúria Romana, está aí uma reflexão, justamente em tempos de Francisco, como nós estamos vivendo, né? Está aí para você, Reforma da Cúria Romana, aqui pela Editora Voz. E depois tem vários outros livros e materiais que você, acessando o nosso site, não é? Você tem aí acesso a esse material realmente importante para a nossa reflexão. Eu fiz a questão, coloquei a questão no final do primeiro bloco, fazendo memória aqui desta chamada Guerra do Ópio, né, que envolveu a Grã-Bretanha e a Grã-Bretanha e a China. E agora vamos escutar então a resposta que o Jairo teve aí uns 2, 3 minutinhos para pensar, vem trazendo para a gente. Por favor, Jairo. Milton, eu vou jogar o nível desse debate lá em cima. Né? Sempre brinco com o pessoal da Rádio América, que o ouvinte da Rádio América é um ouvinte de qualidade. Porque ele não está ali apenas escutando. Eu tenho certeza que o telespectador da Canção Nova é aquele telespectador que está prestando atenção. E do Em Pauta, então, com certeza. Exatamente. Pode ter certeza. O interessante de pensar dessa guerra é que os britânicos, eles faziam questão do monopólio desse comércio de ópio, né? Índia e China. Esse ópio era proibido na Inglaterra. Mas quiseram de todo jeito fazer com que esse consumo fosse extremamente utilizado na Índia e na China. Proibia-se na metrópole, mas estimulava-se na colônia. Quando alguns colonos disseram assim, a gente não aguenta mais essa população escravizada. Eu vou jogar a pergunta, sabe, Paramilton, sabe, Frei Moser, para essa nossa inquietação, no sentido de a gente já não aguenta mais uma população usuária crônica de drogas que não tem, como naquela época também não tinha, dos metropolitanos, dos homens da política, de quem mandava nessas colônias, de política de saúde, de educação, de segurança pública. A gente já não aguenta mais estar à mercê dessas pessoas, dos indivíduos da Cracolândia que perdem a individualidade, que perdem a subjetividade, que perdem a noção de sujeito, que se tornam seres exclusivos para o consumo da droga. E aí não importa se eu estou na rua com um telefone celular que eu ralei para poder pagar, ou não importa eu estar com a minha família dentro do meu carro e alguém querer me assaltar porque querem levar meu carro, o som do meu carro, para poder consumir a droga de qualquer jeito. O sujeito perde a própria personalidade para ser um indivíduo em busca da droga o tempo todo. Essa é a tristeza de olhar as fotos da antiga Guerra do Ópio. Indivíduos deitados, fumando cachimbos grandes de ópio e perdendo a própria identidade, a própria personalidade. Exatamente. Hoje, quando eu me coloco para debater toda segunda-feira lá no grupo, à noite, ao longo desses últimos 13, 14 anos, a gente quer trazer luz para que essas populações, usuárias crônicas de droga, comecem a perceber o seguinte: o que você coloca dentro desse buraco que todos nós temos de existência? Por que você coloca pó, pedra e fumaça? E álcool? Por que você preenche o seu vazio com pó, pedra e fumaça? Me lembro
de um curso que o professor José Paulo Giovanetti ofereceu na UFMG quando eu estava no final da graduação. Frei Mose, imagine uma universidade extremamente pragmática como a UFMG, propor um curso no curso de psicologia, uma cadeira na graduação, onde se discutia psicologia e senso religioso. Isso lá nos anos 70, nos anos 80, ia ser uma sala com 10, 15 pessoas. Paramilton, devia ter mais de 200 pessoas na sala. Não tinha sala para a quantidade de estudantes de psicologia da UFMG querendo discutir a existência, o sentido da vida, a religiosidade. Isso na universidade. As pessoas estão buscando alguma coisa. E como as pessoas estão perdidas, porque a música que se coloca não é uma música reflexiva, o vazio da televisão, o vazio das relações humanas, o Big Brother, né? Sabe assim? Aí as pessoas estão buscando alguma coisa. Alguns, infelizmente, encontram na droga. É aquele indivíduo que eu falava no início do programa. Ao contemplar o pequeno regato de água aqui na Serra da Moeda, o indivíduo usa a droga e ele encontra ali uma catarata. Ele encontra na droga uma resposta. Mas aí que está, Jairo. Isso daí é plausível quando nós falamos de pessoas que talvez não tenham uma perspectiva de vida, estejam vivendo alguns problemas existenciais, como o Frei apontava no primeiro bloco, e você também pontuava. Mas o que dizer, por exemplo, quando defensores de uma liberação como essa são pessoas graduadas, intelectuais conhecidos, famosos, razoavelmente formadores de opinião, alguns até já governaram o país. Fernando Henrique Cardoso. E aí, exatamente, o que dizer nesse caso? Eu acho que primeiro assim, as pessoas estão com muito medo do que a droga trouxe no sentido comercial. A proibição do consumo e a proibição do comércio da droga faz com que indivíduos continuem usando droga e buscando nos guetos o lugar onde comprar a droga. É onde o Estado não está que existe o maior consumo e existe a maior questão de comercialização. Então você tem um Estado paralelo que tem a sua regra financeira, que tem os seus tribunais, e os tribunais do tráfico são tribunais extremamente perversos. Então, na ausência do Estado, você tem o lugar de extremo consumo dessas substâncias. E aí que entra o grande problema. Será que como Estado, Brasil, ainda longe de um desenvolvimento, estamos prontos para uma liberação em função do tráfico? Então, assim, vamos liberar o consumo da maconha para tirar a maconha do traficante, para que o traficante não tenha o aporte de dinheiro e o movimento comercial que ele tem, para a gente acabar com o problema do tráfico. O problema do tráfico não vai acabar quando acontecer isso. E segundo, os outros problemas que seguirão, nós ainda não estamos prontos. Então, eu estou até me adiantando para Hamilton Frei Mose, era a pergunta do programa. Sim. Eu sou contra ou eu sou a favor da liberação? Hoje, eu sou radicalmente contra. Mas eu quero entender que um país que segue é um país que vai dizer para você o seguinte: todo ano, como psicólogo do Cruzeiro, a gente vai à Holanda. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui à Holanda, com os jovens do Cruzeiro, os meninos ficavam na casa de família. E aí é claro que o psicólogo curioso, eu já fui chegando na família e fui perguntando assim: como é que é para vocês viver num país onde a maconha é liberada? Uma mãe de uma menina de 16 anos que estava acolhendo 2 atletas meus, e aí eu queria deixar esse recado assim, com muita propriedade para você que está em casa ouvindo a gente agora. Perfeito. A mãe chegou e falou assim: olha, quando a minha filha fez 15 anos, isso era uma cidadezinha do interior, nós pegamos o trem e fomos para Amsterdã. O distrito da Luz Vermelha em Amsterdã é logo perto da estação central de Amsterdã. Então você não precisa de ir para muito. É como aqui em Belo Horizonte. A Rua Iguaicurus, que é a Rua Boêmia de Belo Horizonte, está do lado da estação da Lagoinha do metrô, do lado da rodoviária. Então ela chegou, levou a menina com 15 anos para esse espaço e ela falou com ela o seguinte: tá vendo isso aqui tudo? Ali é um coffee shop, ali você pode comprar maconha, liberado. Aqui são casas de prostituição liberadas, casas de videossexo e tudo mais. Isso aqui está à disposição para você daqui a 3 anos. Quando você fizer 18 anos, você vai poder entrar e frequentar todos esses espaços. Mas o que você quer? A mãe, em meio àquilo tudo, ela não chegou, não pôs a mão, não meteu a mão na cara da menina. Ela disse assim: olha, isso aqui está à sua disposição. E as pessoas vão te oferecer isso aqui. Você vai estar pronta para poder dizer não na hora certa? O meu medo, Padre Hamilton, e o meu medo, Frei Mose, é que o jovem de 14 anos hoje, ele não dá conta muitas vezes de dizer não, quando na rodinha de 3 amigos, como estamos aqui agora, 3 amigos, um chegou, colocou na mão dele
ele não tem... Eu faço o quê aqui Mas agora? é verdade. Entende? Eu faço o quê? E aí, no vazio que ele está sentindo, ele acaba utilizando aquela substância. A substância, num primeiro momento, pode dar para ele prazer, pode dar para ele um certo sono, ele vai ficar rindo, aquela situação vai atrapalhar o funcionamento psíquico dele de alguma forma. E ele, com 14 anos, não tem aparato nenhum para poder dizer assim, quero ou não quero isso aqui. Ele acaba sendo cooptado dentro de uma grande massa de vazio, de superficialidade, que o conduz para esse ponto. Então, quer dizer, falar da guerra do ópio lá atrás é trazer o vazio de existência que vivemos hoje, de dizer assim, quem comanda e quem precisa de discutir isso, eu acho que mais do que os governantes, é você, pai, é você, mãe, que precisa de colocar isso para dentro da sua casa, para o seu filho. Desliga a televisão, desliga o rádio. E não ficar refém justamente desses mandatários que, sem o devido discernimento e com os devidos interesses alienógenos, entende? Querem fazer uso, e já nós vamos comentar ainda sobre essa questão da alienação, Frei Moza. Antes, porém, vamos então já às ruas verificar com as pessoas. E aí, você é a favor ou contra a liberação da maconha e por quê? Vamos ver o que as pessoas responderam. Não sou a favor de nenhum tipo de droga. Nenhum tipo de droga não faz bem para a saúde, né? Sou a favor, porque tudo que é reprimido, proibido, incentiva o consumo, o uso. O que foi sendo liberado é para ser moda. Eu ficaria na dúvida. Porque para uns é benefício, para outros não. Não sei se estaria certa a minha resposta. Mas liberando uma droga, vem as outras, então prejudicaria muitas pessoas. Eu não tenho muita opinião formada sobre isso não, acho que cada um faz o que quiser e com as consequências que tem, mas maconha eu acho que por ser uma planta, alguma coisa assim, talvez seja a favor, sim. Eu ainda sou contra. Eu acho que o Brasil já está uma bagunça. Se a gente for liberar a maconha, vai ficar incontrolável. Sou suspeita para falar isso, porque eu não sei lá se piora, né? Para mim, acho que piora se, como é que fala, se liberar, né? Do jeito que está tudo difícil, não está o controle. Liberando, na minha cabeça, acho que vai piorar mais. Tá certo. Você, sim, Frei Moza. Não, eu digo, está complicado. Eu gostaria que você lançasse aquela pergunta. Sim, não. O que eu ia dizer é o seguinte, que aqui, pela resposta do Jairo, a coisa vai se delineando, é óbvio, é uma reflexão de bom senso e todos nós comungamos com isso. Obviamente que há pessoas que estão nos acompanhando que devem estar discordando, perfeitamente natural, por isso que estamos debatendo aqui no programa Em Pauta. E já, vamos colocar aí também, e por que não, a igreja tem todo o direito de se posicionar, o Frei Moza vai trazer para a gente esse posicionamento. Mas ainda falando em termos ampliados de alienação e usando essa mesma alienação para fins que não de benefício da sociedade, continuando ainda nessa questão fazendo memória aqui da guerra do ópio, e depois, por exemplo, pensadores que fizeram uso dessa experiência para desenvolver suas teorias, como Marx, por exemplo, onde ele vai desenvolver sua teoria da alienação, e aí vem a questão, não é? Pessoa drogada, povo drogado, né? Pessoa alienada, povo alienado, quer dizer, povo fora do ar. E aí, obviamente, não percebendo a realidade como ela é, os problemas que se tem ao redor, vão nesta alienação vivendo e outros tantos vão lucrando em cima. Ô Frei Moza, o senhor acha que essa teoria da alienação, ela de fato pode, nos dias que nós estamos vivendo, em pleno terceiro milênio, sociedade pós-moderna, ainda continuar sendo levada a sério? Existem de fato ainda pessoas e povos alienados nos nossos dias? É o que mais existe. Né? Eu começaria pelo seguinte, há uns anos atrás, quando Marx era proibido, né? Então, assim mesmo, conduzi um seminário sobre a ética, a concepção ética de Marx. E confesso que eu mesmo fiquei surpreso da profundidade. No fundo, é humanista. Apenas que depois vieram Stalin, Lenin, etc., mas nem eram marxistas. Não é? Como, aliás, tantas outras correntes de pensamento, mesmo no Brasil, começa bem, bonito, só que depois vem o Stalin, o Lenin, etc., que acabam com a brincadeira. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que é uma grande contribuição que ele deu.
no sentido que, na linha da manipulação, no sentido do uso do poder, você usa a alienação do outro para dominar, e assim, eu diria, um grupo que quer dominar um povo, não é? Ou um povo, nada melhor do que, não só droga, não só alucinógenos, não, outro, libera geral, libera tudo, porque então não tem mais personalidades, não tem mais ninguém para fazer frente. E, sobretudo, dentro do contexto em que nós vivemos, ele colocou muito bem, quem sabe daqui a 20 anos nós estejamos mais evoluídos e as pessoas saibam discernir de, não, eu não vou nessa não. Mas agora, eu diria assim, é uma largada, abrir a porteira para a boiada. Né? E você vê as cenas cotidianas, que não é possível que alguém apoie a liberação. Eu apenas diria, eu acho que mais do que a questão liberal não, é uma estratégia de alienação. Dê ao povo pão e circo. E o povo se acalma. Ou seja, você corta a cabeça das lideranças, o senso crítico, e faz as pessoas embarcarem, eu diria, numa nuvem. Uma nuvem em que não reflete mais, não tem mais responsabilidade, e depois você vai fazer o que com ela? Melhor matar ou deixar morrer. Né? A conclusão vai ser essa. E daqui uns dias, provavelmente, se vai liberar outras coisas aí. Nós vamos dar mais uma paradinha, porque já vai ficando um pouco claro aqui qual seria o pensamento cristão, que já você vai colocar isso pra gente, e mais o Jairo também, afinal das contas. Qual é o posicionamento cristão em relação a isso? Ou a pessoa pautada por uma ética um pouco mais ampla e menos, não é, menos um pouco míope ou reduzida, indiferença, aprovação ou rejeição. Mas sobre isso nós vamos acompanhar então após o nosso intervalo, e daqui a pouquinho já estaremos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Em Pauta, conversando hoje sobre este drama, esse tema polêmico que é a liberação da maconha no Brasil. Não saia daí.